Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus e dou por aberta a 12ª sessão ordinária de 2026. Meu boa noite aos presentes na plenária. Coloco em discussão a ata da 11ª sessão ordinária de 2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. A ata foi aprovada por 8 votos. Passamos ao expediente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 07/2026. Cumprimento a mesa, os colegas vereadores e a plenária aqui presente. Indicação número 7 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária deste poder, na forma regimental, indica ao Poder Executivo Municipal que seja criado e implantado um jardim sensorial no município, destinado à promoção da inclusão, bem-estar e desenvolvimento sensorial da população, especialmente as pessoas com deficiência, criança com transtorno de aspecto autista, idosos e demais munícipes. Justificativa. A criação de um jardim sensorial se apresenta como uma importante iniciativa voltada à inclusão social e à promoção de qualidade de vida, proporcionando um espaço público acessível, educativo e terapêutico. Esse ambiente é planejado para estimular os 5 sentidos, tato, olfato, visão, audição e paladar, por meio de elementos naturais como plantas aromáticas, flores, diferentes texturas, sons da natureza e espécies comestíveis, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, motor e social dos usuários. Além disso, o espaço poderá ser utilizado para atividades pedagógicas, terapêuticas e de lazer, beneficiando especialmente crianças com TEA e as pessoas com outras necessidades específicas, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor. A implantação pode ocorrer em praças, parques ou outros espaços públicos, podendo contar com parcerias entre as secretarias municipais e entidades da comunidade, com baixo custo e grande impacto social. Diante do exposto, solicito a atenção do Poder Executivo para a implementação dessa proposta, garantindo mais inclusão, acessibilidade e bem-estar da população. Sala de sessões, 16 de abril, Tere Munistock, bancada do PL. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 20/2026. Pedido de providência número 20/2026. Senhor presidente, senhores vereadores, as vereadoras signatárias, integrantes desta Casa Legislativa, vêm, após ouvido do outro plenário, respeitosamente solicitar ao Executivo Municipal que sejam adotadas as devidas providências para a ativação e regularização do funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conforme previsto na Lei Municipal 1744 de 2009. Justificativa. A ativação do referido Conselho é de extrema importância para garantir a participação da sociedade civil na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Atualmente, observa-se a necessidade de fortalecer as ações de inclusão no município, assegurando que os direitos das pessoas com deficiência sejam efetivamente respeitados e promovidos. Desta forma, na reativação do Conselho permitirá maior diálogo entre o poder público e a comunidade, contribuindo para a construção de políticas mais eficientes, inclusivas e democráticas. Diante do exposto, solicita-se que o Executivo Municipal realize a nomeação dos membros da organização estrutural e início das atividades do Conselho com a maior brevidade possível. Sala de sessões, 17 de abril, Tere Munistock, bancada do PL. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 53/2026. Projeto de lei número 53 de 2026. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender às necessidades de caráter emergencial e de excepcional interesse público, nos termos da Lei Complementar número 40, de 3 de abril de 2019.
Justificativa. Senhores vereadores, verso o presente projeto de lei sobre a contratação temporária de gari vinculada à Secretaria de Obras. Justifica-se a necessidade de contratação imediata devido à exoneração de um servidor efetivo em março de 2026, sendo indispensável o preenchimento da vaga para a continuidade das demandas da Secretaria de Obras. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Atenciosamente, Manuel Viana, 16 de abril, Antônio Flávio Busnello, Prefeito Municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 54/2026. Projeto de lei número 54 de 2026. Prorroga a Lei 3608, de 2 de dezembro de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade de caráter emergencial e de excepcional interesse público, nos termos da Lei Complementar número 40, de 3 de abril de 2019. Justificativa. Senhores vereadores, versa o presente projeto de lei sobre a prorrogação da Lei 3608, de 2 de dezembro de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade de caráter emergencial e de excepcional interesse público, de 2 médicos clínicos gerais para a Secretaria de Saúde. Justifica-se a prorrogação da lei pelo período de 5 meses, tendo em vista que não possuímos lista de classificados do processo seletivo simplificado e que, quanto à lista do concurso público vigente, todos os candidatos já foram convocados para fins de contratação. Deste modo, necessitamos de tempo hábil para a elaboração de um novo processo seletivo simplificado, a fim de evitar prejuízos à população com a falta de atendimento médico no ambulatório municipal. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem em regime de urgência. Manuel Viana, 17 de abril, Antônio Flávio Busnello, Prefeito Municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 55/2026. Projeto de lei número 55 de 2026. Abre crédito especial e suplementa por excesso de arrecadação na Lei Municipal 3613, de 15 de dezembro de 2025. Justificativa. Senhores vereadores, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por excesso de arrecadação na Lei Municipal 3613, de 15 de dezembro de 2025. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem em regime de urgência. Atenciosamente, Manuel Viana, 17 de abril, Antônio Flávio Busnello, Prefeito Municipal. Passamos ao espaço dos líderes de bancada, onde cada líder tem 5 minutos para falar sobre as ações de sua bancada. Palavra à disposição. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 15/2026. Requerimento número 15 de 2026. Senhor presidente e senhores vereadores, a vereadora signatária deste poder vem, após ouvido o douto plenário, requerer à plenária a aprovação da justificativa de sua ausência na sessão ordinária do dia 13 de abril de 2026. Justificativa. Justifico minha ausência na sessão ordinária realizada no dia 13 de abril de 2026, em razão da necessidade de acompanhar meu cônjuge, senhor Eurides Braga, conforme declaração de comparecimento em anexo. Sala de sessões, 14 de abril, Solange Melo, bancada do PDT. Coloco em discussão o requerimento número 15/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O requerimento número 15/2026 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número
50/2026. Projeto de Lei número 50 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 50/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 50/2026 foi aprovado por 7 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 51/2026. Projeto de Lei número 51 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, após análise, manifestam-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 51/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 51/2026 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 52/2026. Projeto de Lei número 52 de 2026. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, após análise, manifestam-se favoravelmente à tramitação normal do projeto, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 52/2026. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 52/2026 foi aprovado por 8 votos. Passamos para o espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador tem 8 minutos para se manifestar. Palavra à disposição. Com a palavra, a vereadora Tere Munistock. Senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham na plenária e também pelo Facebook. Bom, eu quero falar a respeito dos 2 pedidos que eu fiz, que o primeiro é a respeito do jardim, porque essa semana a gente fez um curso pelo Senar, lá no sindicato, e eu tenho que falar isso aqui. Nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui na tribuna de divulgar coisas que acontecem no nosso município e que é muito proveitoso, porque foi um curso onde nós conseguimos fazer um jardim lá na Rede Incluir. Inclusive, eu quero agradecer o secretário, o Clândio, pela agilidade no dia que eu pedi para ele. Falei para ele que nós precisávamos tirar todos aqueles entulhos, tudo que estava lá, e prontamente, outro dia, na parte da manhã, já estava tudo limpo
para que nós pudéssemos realizar um jardim, e ficou um belo jardim. E quem quiser passar lá e poder conferir, é um jardim lá na Rede Incluir. E, através desse curso, falando com a professora, ela sugeriu que nós fizéssemos aqui na nossa cidade um jardim sensorial para as crianças com autismo. Por quê? Através desse jardim, eles podem tocar, eles podem sentir. Então, é muito, assim, tem muita finalidade um jardim sensorial. Então, eu peço assim, que o Executivo analise esse pedido com muito cuidado, com muito carinho, porque vai trazer muitos benefícios para as crianças autistas. E também, a respeito do pedido, até antes eu já estava conversando com a Ione, porque a época que ela foi prefeita, ela fez, e as mães, elas pediram para que nós reativasse o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças com Deficiência, das pessoas com deficiência. E, através desse conselho, muitos benefícios pode vir para a nossa cidade. Então, assim, é muito importante que esse conselho venha a ser reativado, porque foi um pedido que as mães fizeram. E, como eu sempre tenho falado aqui, é um compromisso que eu fiz com as famílias, né, não somente da Rede Incluir, mas todas as famílias que possuem crianças com alguma deficiência. Então, assim, nós queremos trazer benefício para a nossa cidade. E, através desse conselho, só vai trazer benefício para a nossa cidade. Então, fica aí o meu pedido, né, para o Executivo analisar com muito carinho. Essa semana seria isso. Meu muito obrigada e que Deus nos abençoe. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Com a palavra, o vereador Roitmo Manganelli. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que você faz aqui presente, pessoal do assentamento, demais pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Eu gostaria de iniciar a fala falando sobre uma resposta que veio para mim, referente a um pedido que eu fiz há umas 3 semanas atrás, um pedido de limpeza, de reparos das vias públicas, aonde me foi respondido que, dentro do possível, estava sendo feito os reparos e limpeza na cidade. E, desde o primeiro momento, eu deixei claro que não é uma crítica. Eu até fiz a título de contribuição, de repente, de fazer um mutirão através de uma empresa terceirizada, enfim, porque várias pessoas me requereram ali através de vídeos, de fotos, inclusive autorizaram a usar no Face. E eu disse, não, primeiro de tudo eu vou falar com o secretário responsável pela pasta. E algumas situações foi resolvido já. Uma placa na esquina do Sicredi ali que estava há mais de 6 meses de cabeça para baixo ali. Só pegaram o parafuso, apertaram ali, foi resolvido. Outras ruas que fazia mais de 4 anos que não se via limpeza foi feito. Mas tem uma quadra da praça aqui, na rua Benício Guareschi, a uma quadra da praça ali, que está tomado pelo mato, na parte da responsabilidade da prefeitura. No passeio e para dentro da via pública ali, está tomado pelo mato ali. Não é uma crítica. E o que eu vou fazer? Se continuar havendo esse tipo de resposta, eu vou fazer um dossiê, vou fazer um relatório ali, vou entregar em mãos para o prefeito para ele tomar alguma atitude, porque a gente não quer, a gente está aqui para defender os anseios de quem nos solicita. E dessa forma a gente está tentando fazer da menor maneira possível, porque as pessoas ficam revoltadas, estão pagando suas contribuições. Ontem, para minha surpresa, eu saí tomar um chimarrão na cidade ali, tinha mais de 6 pontos ali que a Corsã fez buraco no calçamento. Tudo bem, a gente sabe que tem vazamentos, tem que fazer reparo, mas tem lugares que fica atirado assim, que já aconteceu de dar acidentes há 1 ano atrás, de uma pessoa que até hoje ficou acamada diante de um buraco que a Corsã fez e não fez da maneira correta ali o reparo. Então tem que ter uma cobrança da Corsã, através do executivo aí, tem que ter, as pessoas pagaram para fazer
os calçamentos na frente das suas casas e do jeito que está não pode ficar. Agora foi sábado, me mandaram de novo fotos das esquinas que está um pouco, foi por causa das enxurradas que começou a corroer por baixo ali das tubulações, só que as pessoas, isso aí não é uma crítica, a gente tem que, de certa forma, fiscalizar e pedir para quem? Para o executivo dar o reparo ali, porque não é o legislativo que faz isso aí. Nós só apontamos o problema, se tiver que mandar fotos, eu vou fazer e vou levar até o prefeito, para a gente tentar corrigir da melhor maneira possível. Da mesma forma também, que a vereadora Luísa, na sessão passada, eu não quis falar, porque tinha um ato de entrega de um pessoal da VF ali. Realmente, vereadora, ficou muito linda a biblioteca lá, a gente cruzando na rua, a gente vê. Só que da mesma maneira que a gente tem que elogiar aquela obra que ficou belíssima, assim, eu não entrei dentro dela lá, a gente cruzando na rua vê, ficou um lugar amplo, moderno, muito bonito mesmo, que Manovelna merece, com certeza, uma biblioteca daquele estilo. Agora, eu convido os colegas vereadores, se tem cruzado na biblioteca ali, na atual biblioteca, eu acho que ela tinha que ter interditada já há uns 6 meses atrás. Se entrar lá dentro, tem uma viga escorada com a madeira. É inadmissível, crianças que vão ali, ou sei lá, professores ou qualquer um da comunidade pegar um livro, não tem internet, o computador que tem lá não liga, tem luzes que não acendem, na verdade ali está um depósito. Então, eu acho que tinha que agilizar o quanto antes de tentar abrir a biblioteca lá em cima. Eu sei que falta mobiliário, mas aquela ali do jeito que está, é praticamente assim, inadmissível. Um dia de um vendaval, alguma coisa, até um perigo cair em cima dos funcionários que estão ali ou de alguém que vem. E a biblioteca, o mínimo que se tem que ter um computador, aquela lá provavelmente vai ter 2, 3 computadores para a população usar, porque hoje tem muitos livros digitais, né? Que entrou a modernidade, a gente sabe que tem meio físico, mas a maioria dos livros hoje lançados são também de forma digital, né? Tem que ter, o mínimo que tem que ter numa biblioteca um computador, né? E tem que ter internet. Aquela ali, chegou um pessoal, parece, eu soube há poucos dias que teve agora o Fórum da Educação, uma semana atrás, chegou profissionais ali, não tinha internet na biblioteca, então é melhor deixar fechado até abrir a outra, né? Mas realmente a biblioteca lá ficou muito bonita, só que do lado tem um contraste muito negativo, que eu falei também nessa tribuna, não foi crítica, foi os pais me cobrando, que vai se passar mais um ano e a obra não saiu do chão. O que aconteceu? A obra está interditada, foi embargada, vai ter nova licitação, não sei, enfim. Então, quer dizer que em 1, 2 anos não vai ficar pronta aquela obra, porque é uma obra de 2 pisos, tem toda a parte de fundação que não saiu ainda, é toda a parte de ferragem. A gente tenta colaborar e dar resposta para quem nos solicita. Os pais estão ansiados porque as crianças mudaram totalmente sua rotina, atravessam a cidade para ir em prédios locados, para ir em outras salas que estão, de certa forma, acampadas, e a obra não saiu do chão. Eu falei nessa tribuna aqui que os profissionais estavam vindo, sexta-feira à tarde, não trabalhavam, que ia para a sua cidade de origem. Algo estava errado, e realmente, tanto é que hoje a obra está paralisada, acho que há 15, 20 dias, e não se move nada lá, está tudo abandonado. Dá um contraste com a obra bonita ao lado, mas a gente tem que achar algum meio, tem que ser feito algo e dar sequência naquela obra ali, porque os pais estão ansiados, está chegando o período de inverno agora, abaixo d'água, os filhos vão ter que sair para tudo que é lado, tentar estudar, com certeza prejudica muito o ensino. Também, nós tínhamos combinado, eu e a vereadora Ione, de ir falar com o prefeito, referente às emendas impositivas. Alguns colegas tinham me questionado também, e as entidades que foram contempladas nas nossas indicações, nós estamos entrando no mês de maio, praticamente no meio do ano, e não se sabe nada. Até então seria no mês de março. E as entidades estão aí, algumas tradicionalistas pretendiam usar agora em setembro, provavelmente não vai dar tempo, porque tem que se licitar, tem que comprar esses materiais, alguns têm que fazer ajustes, enfim, está em cima do laço, como se diz. Aí, quando será que vai sair? É uma pergunta que nós não soubemos ainda, não veio nada do executivo para nós, e é um dinheiro que nós temos que fiscalizar. Cada um indicou o seu e tem que dar a finalidade. Então, nós temos que correr atrás.
Se os colegas já sabem, talvez, de repente, depois de mim, falem aqui, a gente tem que ir atrás, porque esse dinheiro aí, as pessoas estão nos solicitando, tem dinheiro da saúde ali, que para pessoas que precisam já para vários anos, e estaria saindo no papel nesse ano e até agora nada. Também questionamentos que em outubro do ano passado estaria sendo resolvido a questão de realocação, readaptação das microáreas ali do SF2 que estão descobertas. Até a data de hoje, a gente está sem agente e não é uma nem duas pessoas que vêm nos cobrar e dizer que os vereadores não fazem nada. Nós cansamos de debater nessa tribuna, só mais um minuto, presidente. E até hoje está descobertas as áreas. Eu fiquei sabendo que uma dessas áreas tem mais de 50 pessoas idosas que estão desassistidas. E, com certeza, nesse intervalo, muitas já vieram a óbito, que automaticamente algumas viriam, e outras não têm um mínimo de acompanhamento. Também quero chegar até o prefeito para nós tentar trazer nessa tribuna uma data exata e conseguir ver e sair do papel isso daí, que é um anseio muito grande daquela comunidade. Para essa semana era isso. Muito obrigado. Palavra à disposição. Com a palavra, o vereador Alemão Reis. Senhor presidente, depois de 2 sessões, muita cobrança dos meus eleitores, das pessoas que confiam em mim, das pessoas que trabalham comigo, de eu não usar esta tribuna. Às vezes perguntaram que eu estaria com medo. A única resposta que eu dei, que não, pessoas não podem confundir educação com medo. Às vezes as pessoas não merecem respostas, às vezes as respostas não valorizam as coisas que a gente é ofendido. Mas isso cada vez me dá mais força de trabalhar. Meu trabalho é fiscalizar, sou oposição a esse desgoverno que eu digo. Então, esse é meu trabalho. E apoiar aquilo que está certo, ou no mínimo ficar quieto, ajudar de uma certa forma aquilo que está sendo construído no nosso município. Mas as indicações que eu fiz, não tenho feito mais muitas, porque não está atendimento nenhum. Pedi projeto que atendessem as pessoas com casos especiais, para não perder vidas em nosso município, que existe tanto dinheiro sendo jogado fora, e este projeto está engavetado e nada feito. Pedido do seu Adão, nada feito, nada não fizeram. Pedimos para que valorizasse o nosso funcionalismo, passasse o padrão 2 para 3. Também pedi o aumento do salário dos médicos para nós resolver o problema da saúde. E nada é feito, e é uma administração que só recebe elogios, e eu não vejo nada de tão importante para mim fazer elogios. Quanto ao ex-prefeito, que voltou a Manuel Viana, muito bem, parabéns para ele por voltar à nossa cidade, só muito triste quando a gente sabe o porquê que ele veio embora de São Francisco. Realmente, Manuel Viana é um lugar que acolhe todo mundo, e aqui é o lugar de certo tipo de gente que tem a estirpe de coisas que fazem coisas erradas, e São Francisco, pelo menos, não compactuou com essas coisas que acontecem dentro de uma administração. Mas, deixando um pouco o nosso município de lado, continuo firme e forte, cada vez mais forte no meu trabalho, na minha vida política, sempre mantendo meus eleitores fiéis, com transparência. Nós estamos há 5 meses da eleição para presidente, governadores e senadores e deputados. Peço às pessoas que acompanham a política que valorizem estes 5 meses que falta para a nossa eleição a presidente. Porque não é o nosso futuro que está em jogo, é o futuro das nossas próximas gerações, das crianças que estão aí. Nós vamos conseguir sobreviver com esse governo que hoje governa o nosso país,
e esse governador do Rio Grande do Sul, que vendeu todo o Rio Grande do Sul, resta apenas o Banrisul, está distribuindo dinheiro que vai faltar em 2027, quando vamos começar a pagar a dívida do nosso Estado junto à União. Mas eu peço que cada um pense um pouco na hora do voto. E vamos buscar lá, no último rincão, para nós termos a sobrevivência. Chegou a vez de nós dar um basta nesse governo do PT que governa o nosso país. Que terminaram com os pobres, que tanto falam que não existe mais pobre no nosso país. Mas 60% das pessoas recebem auxílio do governo. Tem Vale Gás. Se terminou com a pobreza, por que existe tantas coisas sociais para andar distribuindo coisas em compra de votos? Queremos um governo que gere emprego, que gere renda, que dá condições de trabalho às pessoas por um salário justo, de ter orgulho de criar seus filhos, de fazer com que seus filhos estudem e sejam homens e consigam ter um futuro e não sempre embaixo dos braços desses governos socialistas que simplesmente dão as coisas em troca de voto. Peço que cada um pense, e eu tenho os meus candidatos já para os meus eleitores, para os meus amigos, para os meus vizinhos. Zucco é meu governador, Flávio Bolsonaro, meu presidente, Van Hatten e Sanders, meus senadores, e deputado estadual e federal, estou para decidir nos próximos dias. Então, era isso que eu tinha para esta semana, e dizer àqueles que escutam lá fora, nas redes sociais, que eu me tive ausente. Não é medo, não. É apenas educação para não responder com certo tipo de respostas que não é cabíveis dentro desta casa e para não gerar mais polêmicas e desavenço entre as pessoas. Palavra à disposição. Peço que a senhora vice-presidenta assuma o trabalho para que eu possa fazer o uso da palavra. Assumindo os trabalhos, passo a palavra ao vereador Luner Martinez. Senhora presidenta, colegas vereadores, assistência aqui presente, comunidade vianense que nos assiste via Facebook, também nos acompanha todas as quarta-feiras através da nossa rádio Bicuí FM. Meu boa noite. Hoje quero agradecer aqueles amigos no qual nós estivemos no final de semana na localidade do assentamento Santa Maria do Bicuí, na oportunidade onde teve um torneio de futsal lá. Infelizmente, o pessoal estava trabalhando, colhendo, e pouca gente para prestigiar o evento. Isso nos deixa meio triste, porque se é um ano eleitoral, você fecha os candidatos. É 20, 30, 40. Hoje a gente faz um torneio de futebol, vai prestigiar, como eu sempre estou prestigiando, um bingo, não se vê pouca gente, vê a comunidade ajudando. Mas aqueles que estão sempre concorrendo a um cargo no legislativo, somem. Só aparece em período eleitoral. Mas isso com certeza a comunidade está vendo. Né? Apenas a gente fica sentido, porque cada um trabalha da sua maneira. Os colegas vereadores aqui, todos estão sempre ajudando numa coisa ou outra. É um bingo, uma rifa, tudo os colegas vereadores aqui estão sempre participando e ajudando. Mas aqueles que concorrem, que não são poucos, nós tivemos mais de 40 candidatos no pleito passado ao legislativo, somem todos. Não aparece ninguém para prestigiar os eventos que acontecem no nosso município. Isso nos deixa triste, mas com certeza a comunidade vê aqueles que estão sempre colaborando e ajudando. Também meu agradecimento ao vice-prefeito, Eloy Scheller, o alemão da oficina, e também ao doutor Gilberto,
do Rede Forte, do Mercado da Ubem ali, que ajudou, colaborou para que nós pudéssemos se fazer presente lá nesse torneio de futsal. Também agradecer a toda a gurizada que foi, a gente se uniu ali, cada um se ajudou, e tivemos um presente no domingo à tarde. Também o pessoal jogando uma bocha. Como eu disse, o pessoal estava trabalhando e pouca gente, deu só 3 times, mas bem organizado, né? A premiação boa, troféu muito lindo. Então, dá os parabéns ali para quem organizou. O que também eu vi ali que precisa, nós temos que providenciar, vou dar uma conversada com o diretor de desporto. Faz falta umas redes em volta daquela quadra. A bola vai lá no mato, demora 20, 30 minutos para achar às vezes. Então nós temos que ver, achar uma solução para colocar umas redes, já que a tela é muito baixa da quadra. Com certeza ajudaria bastante ali para o pessoal, para a gurizada lá que treina naquela quadra. Também e o vereador José Reis. O vereador José Reis, que fala bastante em governo do Estado, em governo federal. Eu tenho acompanhado nas redes sociais alguns pré-candidatos, outros que se dizem já candidato. A gente vê muita coisa e ele defende muito o pré-candidato, o candidato dele ao governo. Mas eu vejo umas postagens ali também. Hoje em dia é complicado, porque quando estão sendo beneficiados, está ótimo. Vejo outros que comiam e hoje estão virando coxo, como a família Covatti, no qual mamou na teta, anos e anos, junto com o MDB e o PSDB, hoje estão do outro lado. Mamaram na teta e hoje o governo não presta, o governo é mau. A gente sabe que muitas coisas, a estrada às vezes estão ruins, os pedágios, às vezes teve um aumento, agora reduziram os valores. Tem muita coisa que o governo deixa a desejar, mas também distribuiu muito recurso para os municípios. Muito dinheiro foi distribuído nesse governo. E aí a gente vê críticas de quem estava no governo mamando na mesma teta. Então, a política está ficando bem complicada. E o colega vereador tem os candidatos dele, está certo. Assim como eu tenho os meus também. Mas a gente vê isso aí. E o que ele acha que é 100%, para mim, não é. Mas é a opinião dele, os candidatos dele. Então, quando a gente está sendo bem servido, está usufruindo, está ótimo. No momento que não faz mais parte daquilo ali, não presta. É o que acontece hoje no cenário da pré-candidata Silvana Covatti, junto com o pré-candidato ao governo Zucco, do PL. Eu também, hoje, pela manhã, levei lá o caso de uma senhora que me procurou no final de semana, ali no CRAS, que realmente está desempregada e passando por necessidade, e o pessoal dali, prontamente, mais uma vez, deram um jeito de arrumar para que essa senhora conseguisse um alimento ali, até conseguir um serviço, vão dar uma assistência. Então, mais uma vez, vou agradecer ao pessoal ali do CRAS, a coordenadora da mulher, a dona Tamara também, está sempre pronta. A dona Cristiane, assistente social, sempre que eu chego nela ali, estão sempre me dando uma força para resolver. A gente sabe, como eu sempre digo, esses do CRAS, é uma eventualidade, essa cesta básica não é contínua. Então, de 3 em 3 meses, 4 meses, conforme você consegue. Mas não é diário. Não é obrigação do município dar todos os meses. Mas sempre que eu chego ali, eles estão prestando esse trabalho e ajudando. Nunca a família que precisa sai de mãos abanando.
Meu muito obrigado e uma boa semana a todos. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Luner Martinez. Assumindo o trabalho, palavra à disposição. Com a palavra, a vereadora Luísa Meus. Senhor presidente, colegas vereadores, plenária aqui presente, nossos amigos do assentamento Santa Maria, que hoje foram contemplados, então, com uma reta escavadeira. A gente sabe que é uma reta escavadeira que já estava em desuso, né, pela prefeitura, mas que para a associação dos piscicultores vai ser muito importante, né? O pessoal se organiza, vão reformar ela e ela vai ser usada dentro do assentamento para a reforma, então, dos açudes. O assentamento e a associação, que já tem uma agroindústria já encaminhada, né? Então, falta pouco para que se comece uma produção dentro de... Já existe, né, produção de peixes, mas que, então, esses peixes eles sejam agroindustrializados. E quando eu ouço falar, é claro que a gente ouve falar esses assuntos por pessoas desinformadas e que trazem benefícios a si próprios, né? Mas quando se ouve falar em governo PT que não trouxe nada para ninguém, é claro que eu não posso ficar de fora, né? Eu, uma petista do Partido dos Trabalhadores, que convivo com pessoas que dependem de política pública, me chama a atenção quando ouço pessoas que se dizem informadas dizerem que não existe políticas públicas e que esse país não está se desenvolvendo, né? Sendo que as políticas públicas elas são programas fundamentais para o desenvolvimento de muitas pessoas e de muitas atividades no nosso município. A gente sabe que sem políticas públicas, e uma das mais criticadas, que é o Bolsa Família, e que se não fosse o Bolsa Família, muitos mercados, muitas lojas e tantas outras atividades não aconteceriam aqui dentro do nosso município, né? Porque a gente tem que lembrar que o Bolsa Família, cada vez que ele entra dentro do município, é aqui, nos nossos mercados, nas nossas lojas, que esse recurso é gasto. Recurso esse que antes, há muitos anos atrás, quando vinham aqueles caminhões que traziam compras da assistência, que naquela época, não lembro o nome agora, mas não era assistência social, que traziam aqueles caminhões com alimentos que vinham de longe, né, que beneficiavam algumas pessoas. Hoje são recursos que ficam dentro do nosso município, que trazem crescimento. E até me espanta quando vejo alguns comerciantes do nosso município também criticarem o Bolsa Família, porque são esses pobres que recebem Bolsa Família que vão em cada mercado do nosso município. São eles que movimentam, é o Bolsa Família que movimenta muito a economia do nosso município. Recurso esse que não ficaria no nosso município, né? E a gente sabe que quem movimenta grandes valores, na maioria das vezes, é fora do município que gasta. Quando fala que não existem políticas públicas, que há um desmonte, que o PT trouxe um desmonte, será que esse desmonte foi porque hoje os nossos filhos podem frequentar universidades? Hoje nossos filhos podem ser médicos? Podem ser o que quiserem? Sim, nossos filhos podem ser o que quiserem, porque hoje nós temos universidades federais em todos os cantos do nosso país. Inclusive, temos aqui, bem pertinho de nós, a antiga Escola Agrotécnica Federal do Alegrete, a antiga AFA, hoje é um Instituto Federal de Educação, com vários cursos à disposição de quem quer estudar e de quem tem interesse. Nós temos na Unipampa, em Alegrete, também vários cursos para quem tiver interesse. E hoje temos medicina na região também, temos medicina em Uruguaiana. Então, nossos filhos podem ser o que quiser. E realmente tem que se criticar mesmo, porque hoje os nossos filhos não querem mais serem desvalorizados trabalhando no interior, trabalhando de sol a sol, muitas vezes nem o alimento recebendo na hora que estão trabalhando. Como muitas das pessoas nos reclamam, que vão trabalhar para o interior, vão trabalhar em colheita, vão trabalhar em plantação,
às vezes recebem uma marmita fria, às vezes até com alimento azedo na metade da tarde. Realmente tem que se reclamar mesmo, porque hoje nossos filhos eles têm direito, eles reclamam e eles se impõem. E criamos, sim. Nosso governo criou muitas políticas públicas. Por exemplo, na área da habitação, temos o Minha Casa Minha Vida, que foi amplamente... trouxe muita diferença na vida de muitas pessoas no passado. Muitas pessoas, inclusive aqui do nosso município, conseguiram ter a sua primeira moradia. Tivemos, inclusive, moradias para as pessoas que moram no interior. Essas pessoas também, através do sindicato dos trabalhadores rurais, aqui representado pela vereadora Catiane, conseguiram levar moradia para muitos agricultores familiares também. Então, um programa, uma política pública criada pelo PT. Na assistência social, temos o BPC, também recurso que fica aqui no nosso município, que é o benefício de prestação continuada, onde pessoas com deficiência recebem, desde quando são criança, porque até as crianças hoje elas têm direito ao BPC, até o idoso, que toda a vida trabalhou, seus patrões não lhe pagavam seus direitos, e no final da sua vida, quando já estavam adoentados, precisaram, então, de quê? De política pública. Precisaram do BPC para ir lá ajudar na compra dos seus remédios. Não são um e nem dois, temos vários aqui no nosso município que, durante toda a sua vida, dedicaram no trabalho rural, dedicaram em outras atividades e não foram pagos os seus direitos. E hoje dependem, sim, do BPC. Para quê? Para que nossos idosos tenham vida digna, para que no final da vida dos nossos idosos eles possam ter o seu dinheiro para aquisição do seu bem-estar, pelo menos do seu medicamento. Isso quando o SUS não disponibilizar desse medicamento. Uma outra política pública também muito forte, que é a garantia dos nossos direitos, a garantia à educação, garantia à saúde e a garantia à habitação. Direitos que nós temos, sim. O Bolsa Família, tão criticado, e vejo por que ele é criticado, porque o Bolsa Família possibilita para que muitas mães possam pôr comida na sua mesa dos seus filhos todos os dias. As pessoas falam que as pessoas não querem trabalhar porque ganham Bolsa Família. Quem, em sã consciência, não vai querer trabalhar para receber R$600 por mês? Quem é que consegue manter uma família com R$600 por mês? R$600 que a pessoa recebe de Bolsa Família é para dar manutenção alimentícia para os seus filhos, para que seus filhos possam levantar de manhã e ir para a escola pelo menos com café da manhã, para quando chegarem da escola, ter o almoço esperando. E o Vale Gás, sim, foi mais uma política pública que foi criada para que essas mães elas possam também ter aonde fazer esses alimentos. Então, políticas públicas existem também. E o pé de meia, temos também o pé de meia, para que haja uma garantia que os nossos alunos completem, pelo mínimo, a educação básica, que é ensino fundamental e médio. Porque a gente sabe que a evasão escolar ela era muito grande e esses alunos eles precisam de qualificação. Para quê? Para que não sejam manipulados e não aceitem migalhas na hora que precisarem trabalhar. Muito obrigado, teria muito mais. Eu vou precisar, sim, de mais um minuto, presidente. Eu preciso falar também de programas da agricultura que foram criados, como o Pronaf Mais Alimentos. Pronaf que muitos agricultores receberam. Eu acompanhei a caravana do presidente Lula quando estive, e lá, na caravana, muitos tratores escrito Mais Alimento, bem grande, programas que, na época, tinham, inclusive, juros subsidiados, lá atacando nos trevos. E ainda dizem que não existem políticas públicas voltadas, sim, existem políticas públicas para todos os setores e para quem quiser acessar. E também existe a mentira dos fatos. Muito obrigada. Palavra de posição, com a palavra a vereadora Catiane Moura Alves. Cumprimento a mesa, colegas vereadores, assistência aqui presente e quem nos assiste via Facebook. Hoje gostaria de falar sobre o que a gente tem visto bastante nas redes sociais, os animais de rua, que tanta gente tem visto aí, o que as meninas, as principais que cuidam, a Lulu Dávila, a Luciele De Ponte, a Karine, tudo, e mais várias pessoas, os veterinários que têm ajudado.
mas nós temos muitos animais de rua em situações graves. E ainda marcaram lá sobre o SUS animal, que a gente fez da emenda impositiva, foi para isso, né? Para destinar o recurso para tratar os animais. E o pessoal tem cobrado. E aí, hoje, eu estive lá, até vou passar aos outros colegas vereadores, que todos nós estamos ansiosos, esperando as emendas impositivas, né? Para que seja destinada cada qual a sua origem. E eu estive falando com o João Monteiro lá, ele me disse que não vão liberar todas juntas, colegas. Então não vai ser, né, não vai sair uma, depois outra, espalhadas. Ele disse para mim assim, que vai sair todas, quando sair, sai todas. A comissão vai liberar todas, e daí, né, já vai sair o recurso. E ele disse que pretende, em maio, agora, a ser liberadas essas emendas. Então, até já passei para as meninas lá que estão ansiosas, esperando, né, que esse recurso chegue para poder ter um tratamento digno para os nossos animais de rua, né, porque isso tem... a gente sente muito porque vê o sofrimento dos animais, e isso é uma questão de saúde pública, né? Esses animais andar na rua, né, com bicheira, com sarna, com isso, com aquilo, e sofrendo, além do pobre do bichinho sofrer daquela maneira. E a gente sabe a crise que está na nossa cidade, não só na nossa cidade, né, mas a crise que a gente está enfrentando e que vai enfrentar ainda, né? E, então, a gente pede colaboração, mas muitos não podem colaborar. Até como nós, vereadores mesmo, a gente ajuda no que pode, mas é muita coisa. Como a Luísa estava dizendo agora, assistência, alimentação, cesta básica, o pessoal pede bastante comida, está indo bastante na assistência social, né, pedir apoio da prefeitura. E a gente não é ser pessimista, mas a gente sabe que não tem para frente, não se vê grandes horizontes de que vai melhorar, né? Então, essas emendas vai vir uma boa hora, acredito eu, que vai ajudar muito, pelo menos por esse ano aí vai se resolver os problemas, né, dos animais, esse recurso que vem. Então, é por aí a coisa. A gente vai ter que ir se ajudando, mas e contando com as políticas públicas, sim, com o dinheiro público para poder tratar tanto animais como as pessoas que vão precisar muito do apoio de todos nós, e principalmente do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Mas uma coisa também eu queria dizer aqui, falar até com o presidente, já falar para todos os colegas, a gente falar com o nosso jurídico, presidente, eu como vice-presidente fico preocupada. A campanha antecipada aqui na tribuna. Nós conversar com a nossa jurídica, porque eu não posso vir aqui na tribuna e dizer, vote no Joãozinho, no Pedrinho, porque ele é isso e aquilo. Né, eu acho que isso não pode acontecer. Né, tu falar do que faz um governo que está no comando que está, mas agora tu falar de um que, né, que vem lá de trás, que não tem nada a ver, e dizer, votem, eu vou votar nele porque ele é bom, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tu faz a tua campanha no teu Facebook, tu faz na rua com teus eleitores, faça onde quiser, mas na tribuna não é permitido campanha antecipada, né, de política, em lugar nenhum. Então, muito menos aqui na tribuna. Então, eu já falo para o nosso presidente, para que ele já tome uma providência, para que a coisa não se agrave mais e venha consequências tanto para a Câmara como para qualquer vereador que teime em fazer campanha antecipada. É o que eu tinha para hoje. Uma boa semana a todos. Palavra à disposição. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, eu encerro a presente sessão e convoco os colegas vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 27 de abril de 2026, às 19 horas. A sessão está encerrada.